Meu pintinho amarelinho, casa aqui na minha mão. Não é minha, não. Tu já tá gravando? Tô gravando, mas vai começar Tu ainda. vai fazer aquela palhaçada de novo, né? Vamos dar stop, menino. Não, mas eu vou dar stop como? Vou ficar assim, é? 3, 2, 1. Oi, oi, gente, viu? Eu ia falar, oi, oi, gente. Oi, oi. Gente, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais um vídeo do canal. E hoje a gente veio falar sobre Ho'oponopono. No nosso vídeo anterior nós tínhamos falado como o Ho'oponopono surgiu na nossa vida no primeiro momento que foi do despertar. E aí, para levar o passo a passo para vocês do despertar e trazer, né, bonitinho assim como foi para todo mundo acompanhar, a gente trouxe hoje o Pintinho Amarelo e a Bila Milu. Ele me fez usar essa roupa. Você não tem noção. Tá fazendo frio aqui, onde a gente mora, e ó, as meinhas. E aí é isso, hoje o cenário é esse aqui. Mas No tá tão bonito. sofá com a gente Polly lindo, e tá com tão o Doug. bonitinho. Hoje é sofá com a Polly e o Doug. A gente vai falar hoje sobre o Ho'oponopono. E como essa... que foi? Pintinho amarelinho. Agora ficou a bandeira do Brasil, é? Vamos, bota, vamos lá. negócio sério. E aí a gente vai falar hoje sobre o Ho'oponopono e como essa técnica incrível ela veio para nos ajudar no processo do despertar. Foi o primeiro processo que a gente iniciou no despertar, porque o Ho'oponopono ele tem como principal ferramenta a limpeza energética, né? A limpeza da nossa vibração, a cura interior. Então ele é uma pegada muito xamânica até mesmo por sua origem. Eu vou puxar aqui um pouquinho porque realmente a história do Ho'oponopono, eu vou trazer um pouco da história do que é o Ho'oponopono, para a gente começar a entrar no como isso melhorou nossas vidas e como isso foi legal no processo do despertar. Então ele surgiu lá no Havaí, é uma tradição havaiana, e essa tradição havaiana ela era feita em grupo, né? Os xamãs lá, os pajés, enfim, os curadores, né? Eles faziam essa técnica em grupo. Então iniciou assim, né? Essa técnica ela inicia através da reconciliação para o reconhecimento. O que seria uma reconciliação por reconhecimento? Eles entendiam que o grupo, né, da tribo, fazendo esse processo de Ho'oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eles entendiam que o grupo se curava quando fazia esse reconhecimento dentro de si. Dos erros, né? Dos erros deles. Mas isso era feito em tribo, né? Coisa de tribo, gente. Igual, volta aqui para a imagem que vocês têm do indígena do Brasil, quando canta aqueles mantras, quando canta suas músicas, então era nisso. Era uma filosofia, né? Uma filosofia de vida deles e de fazer esse processo de reconciliação entre as famílias quando havia uma briga, uma discussão, um casal que não estava se dando bem. Então eles faziam esse encontro e falavam esse mantra, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, para que esse mantra emanado entre a família houvesse o reconhecimento do erro, de que todos erraram. Então, praticamente, Mas era uma prática em grupo. Hoje a gente faz isso individual. E aí essa prática individual, ela surge quando uma pessoa chamada Morma Simonar, ela entende que isso, fazendo individualmente, você consegue também obter o mesmo resultado de que em grupo. E ela vem desse núcleo aí das tradições havaianas e começa a disseminar isso como uma forma individual. E aí ela é bem conhecida. Um pouco mais à frente do Ho'oponopono... Conta-se que ela era uma xamã curadora e ela desenvolvia esse mantra e essa técnica para curar as pessoas, que ela é uma descendente dessa história aí. Ela é realmente lá do Havaí. Ela é havaiana, ela é dessas tribos, descendente dessas tribos, e ela conheceu, né, um médico agora que ele vai falar, né? Então é isso. Ela desenvolveu essa técnica, né? Ela entendeu que lá não precisava fazer em grupo, mas individual teria um grande alcance. E aí o doutor, é bem difícil o nome dele, mas ele é conhecido como Dr. Len. Dr. Len. Foi aluno dessa Morma Simonar e aí ele expandiu o Ho'oponopono que a gente conhece hoje pelo mundo, né? Ele disseminou essa técnica. E aí ele começou a fazer o método individual aprendido por ela e
é o que a gente conhece hoje. As palavras sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? E qual foi o grande boom do médico, né? Para ele testar esse reconhecimento, essa reconciliação por reconhecimento, lá no Havaí mesmo, ele entrou no local, num presídio, não, era uma Penitenciária. penitenciária, isso. Em uma penitenciária, e ele começou a fazer o Ho'oponopono individualmente com seus pacientes. É uma penitenciária muito perigosa, assim, o grau das pessoas que estavam nessa penitenciária eram os piores, os Piores piores. monstros. Ele foi, na verdade, conta-se que ele foi enviado para lá para tomar de conta da pior ala de doentes mentais, né, de criminosos dos casos mais monstruosos. Os Que piores, médico assim. nenhum queria ir para lá. Então ele foi lá como psicólogo para cuidar desses pacientes, né? Isso, e o psicólogo, assim, como todo mundo sabe, ele atua dentro, conversando com o paciente. Só que o Dr. Len falou, cara, eu vou fazer de forma diferente, né? Eu tenho essa técnica que eu aprendi e eu vou fazer isso de forma energética, que é o que a gente conhece hoje, com fazer a cura sem necessariamente estar com a junto com o pessoa, né? paciente. Estar com o paciente. E aí, o que foi que o doutor fez? Ele não tinha acesso, ele não quis acesso aos pacientes, ele disse, só me deem a ficha deles. E ele, de mão da ficha dos pacientes, ele começa a olhar os nomes de cada um e ele começou a limpar. Ele só olhava para a ficha e ele dizia, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. O que ele fazia aí, Marcílio? Ele era a canalização, ele era o cano por onde passava a canalização do Ho'oponopono para aquele paciente, para aquele doente. E ele né? limpava suas crenças, limpava. pensamentos e memórias, né? E como ele pegava aquela ficha ali, ele tinha ideia do que a criminoso tinha feito, ele começava a fazer a limpeza do campo energético, das suas crenças, pensamentos e memórias. Sem o criminoso nem saber, ele não ia nem na cela. Quando ele começou a fazer isso, começou a mudar o comportamento dos presos. E, enfim, ele teve um resultado incrível com isso. A gente trouxe esse breve resumo. Pesquisa no Google, vê aqui no YouTube, tem muita gente bacana. Foi quando a gente começou a entender o que era Ho'oponopono, e foi quando aí começou a nossa expansão de consciência número 0,001. Bem baixo mesmo. Por quê? Gente, para quem está no processo de despertar, a primeira coisa que você vai lidar é com você. Como diz o próprio Kybalion, é de dentro para fora, né? E mais para frente você usa isso para a lei da atração através da vibração. E aí, enfim, a gente quer muito, e é o que acontece muito com as pessoas, principalmente quando pensa em prosperidade, atrair as coisas, né? Magnetizar. Porém, o que a gente percebe de erro é que as pessoas não começam a se conhecer e a se curar, porque é de dentro para fora, né? Tudo que a gente vai atrair, tudo que a gente vai emanar é de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente não magnetiza trazendo, a gente magnetiza sendo. Então, quando a gente entendeu isso e o Ho'oponopono caiu, a gente começou a entrar nos nossos processos, nos nossos traumas, né? E o Ho'oponopono, eu costumo dizer que é uma reprogramação mental. Então, o que é o Ho'oponopono, né? Vamos resumir aqui. É você dizer 4 palavrinhas mágicas: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí você colocar um ponto X, né? Nós começamos fazendo sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato para nós. Eu fazia Marcílio, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas como foi que essa técnica chegou até nós? Lembre-se que nós estávamos no estado, né, no segundo estado, lá começando a perguntar, né, que é o estado de você começar a perguntar e aí você começa a ter respostas. E aí eu estava lá numa louca querendo saber o que ia dar certo para mim, para o meu processo. Aquela coisa, a gente tinha descoberto o ouro, mas não sabia como cavar o negócio. E aí eu só queria mudar a minha vida. Eu só queria mudar a minha vida. Do nada eu pergunto, como é que eu começo? E aí eu já estava um pouco afastada das minhas formas de conversar com Deus, que eu não tinha mais, não queria mais rezar, estava toda confusa. A gente falou no outro vídeo, vai lá no outro vídeo e assiste. Vai lá que tá maravilhoso o outro vídeo. E aí o que eu perguntei, né? Como eu começo? Do nada, começa a cair vídeos do YouTube
E tinha lá um que me chamou a atenção. Como mudar a sua vida com Ho'oponopono. E eu, que bexiga é isso? Ho'oponopono. Que é isso, O que é que faz? Ho'oponopono? Como come? Cadê Né? esse elemento? O que é isso? Quase Como me eu reco- rezo isso? E aí eu me lembro que foi num vídeo, né, de uma famosa aqui que divulga o Ho'oponopono e comecei a maratonar. Aí eu quero saber o que é isso. Quando eu descobri que só era 4 palavrinhas, eu disse, Não. isso não vai dar certo. Ó, eu rezo Perca tempo. o que você pensar, a vida toda. O né? rosário todinho já O rosário sabia. todo eu sabia. As orações todas não estavam dando certo. Nem o crédito tava rolando mais. Aí, amigo, aí eu disse assim, cara, mas peraí, mas eu vou estudar o que foi. E fui atrás, saber sobre essa história, saber como é que é Ho'oponopono, como é que essa mulher enricou dizendo que só falou isso. E Bem, aí, mas a foi Freda vai isso. desmistificar isso aí. Aí foi isso. Então a gente. Aí eu disse assim, Marcílio, eu me lembro que eu disse assim, eu vou testar. Eu vou fazer um japamala pra mim. Mal não faz. Nós nem trouxemos japamala pra casa, Vou pegar, peraí. Vai pegar. Pra mala. É. E aí eu disse assim, eu quero um japamala de cristal. Olha aqui o meu, gente, ó. O dela tem pedrinhas de cristal e É. o meu tem umas pedrinhas que mudam de cor, tá vendo? Olha. Vou agora botar o japamala no Botar no pescoço, né? pescoço. Porque todo mundo anda. Meu um babalorixá. As 4 palavrinhas que a gente faz é um intencional, né? Realmente é você pegar isso aí e colocar uma intenção ou na sua, ou da coisa que você quer limpar, ou da pessoa que você quer fazer. A intenção realmente é você acessar o seu campo lá no subconsciente, né? E reprogramar e limpar, encontrar qual é o E motivo. E reconhecer, né? que é isso que a tribo fazia lá atrás. Eles reconheciam as suas dores, né? Reconheciam o seu erro, vamos dizer assim. Mas esse reconhecimento, ele está no teu subconsciente. Então, o que que o Ho'oponopono, que hoje eu entendo, mas lá atrás eu não entendia disso, simplesmente fazia para me trazer prosperidade, para me trazer mudança de vida, para me trazer carro, casa, apartamento, tudo que eu queria, eu achava que era para isso. Depois vim descobrir que o Ho'oponopono é um mantra poderosíssimo, que ele só serve só e tudo para limpar. Resumo, a gente chama de limpeza, mas é uma reprogramação mesmo. Uma reprogramação. Então, assim, quando você reza É um mantra uma poderosíssimo. outra oração, e aí eu posso falar por mim, isso aqui eu não, né, enfim, cada pessoa que tem sua oração e sua religião, enfim, tem um conhecimento sobre a sua oração, que não deixa de ser o mantra também daquela religião, mas as minhas orações, mesmo sendo intencional, eu não consegui atingir o foco. Mas o Ho'oponopono, ele não é considerado mantra, porque ele não vem do budismo, ele vem de uma filosofia havaiana. Então, são 4 palavras fortes, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, que é o reconhecimento da nossa culpa, ou seja, entre aspas, culpa, não, mas é um reconhecimento do meu erro, ou de eu saber que eu sou culpada. E aí, só para resumir, o que é que você tem que fazer, né? Repetir 108 vezes, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, para aquilo que você quer curar, né? Seja intencional, seja para você, seja para a dor que envolve o próximo. E eu acho muito interessante que o Ho'oponopono, ele tira essa coisa do vitimismo, né? A gente, quando acessa o Ho'oponopono e as memórias começam a vir, você vê que realmente o que você sofre hoje é o que realmente está interno, né? O que é de dentro para fora, não é o outro que causou, mas sim você que está deixando que aquilo se tornou aquela proporção. E o Ho'oponopono, ele limpa o nosso subconsciente. Então ele trabalha e você nem sabe o que ele está limpando. Ele limpa o que você está pensando que ele vai limpar. Por exemplo, eu comecei a ser a louca do Ho'oponopono, eu limpava tudo, né? Então eu comecei a limpar a minha pessoa. Então eu dizia, Patrícia, sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Patrícia, sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Eu não sabia o que é que ele estava limpando do meu inconsciente, eu só sabia que ele estava me limpando. Mas as minhas crenças, os meus traumas, as minhas sombras, tudo, essas palavras elas entram porque é repetitivo, então é uma reprogramação. E quando depois eu comecei a fazia pelos meus filhos, fazia para minha casa, fazia para limpar um alimento, eu fazia para limpar, muitas vezes eu fazia para limpar o dinheiro, e aí eu fui pesquisando, fui vendo, depois eu vi que nem precisava mais fazer 58 vezes, eu fazia o dia todo.
No início, a gente faz sim as 108 vezes, Certinho. só que depois ele fica tão programado na nossa mente que em qualquer situação a gente já faz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Depois você não Eu precisa hoje, mais disso aqui, até é quando eu aquilo. acordo, gente, de um sonho que foi muito ruim, eu não quero vibrar naquela frequência, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É a primeira coisa que eu faço. Deu alguma coisa, tá dando errado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí eu vou falar da minha experiência. Eu acho que a gente falou tanto sobre o Ho'oponopono e não falou sobre nossas Da nossa experiências. experiência. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono e eu achava que todos os meus problemas eram externos, que as pessoas causavam em mim. Narcisismo, né, amor? Eu achava que assim, eu era a vítima do rolê e tal. E aí eu comecei a fazer Ho'oponopono. Eu tinha passado por vários traumas e meu campo sentimental, principalmente, era um trauma grande, assim. Eu tinha passado por um relacionamento muito tóxico e me deixaram vários traumas, né? E aí depois com o Ho'oponopono eu falei, cara, por que, que eu repito tanto esse padrão? Por que, que eu sofri tanto nisso? Por que, que eu deixei que causasse isso? Mas na época eu não achava que eu tinha deixado, que tinha causado. Eu achava que alguém tinha causado, né? Mas depois com o Ho'oponopono eu entendi, não precisei. A Polly ainda não era nem conhecida como terapeuta, né? Tava no processo ainda de fazer a terapia. E aí com o Ho'oponopono eu não precisei de terapia convencional para entender que é de dentro para fora, que a gente deixa que as pessoas façam com a gente as coisas, né? E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono e fui buscando. Acho que um marco para mim no Ho'oponopono foi saber como foi que eu compreendi a forma de amar. E como eu estava me deixando ser vulnerável pelo Ho'oponopono. E aí eu fui fazendo, né, gente? Foi mágico em ver como eu tinha aprendido a forma de amar, como os meus pais tinham aprendido. Eu falei, não, aí o Ho'oponopono não foi nos meus pais. Aí o Ho'oponopono foi lá atrás, me levou para a lembrança dos meus avós. Aí eu identifiquei como é que a programação tinha passado dos meus avós para os meus pais. Aí eu fui de novo mais atrás, aí dos meus avós, como foi que o casamento deles foi. Então, assim, o Ho'oponopono ele começou a entrar de uma forma, Ele limpa, ele né? limpa, que ele vai no teu subconsciente. Eu acho que ele vai lá no teu DNA emocional. É porque você vai limpando, você limpa, e você vai fazendo, e você não sabe que você está limpando. Então é o subconsciente mesmo, ele vai fazendo uma faxina, Gente, ele vai, é mágico, é assim, e a mágico. gente entende essa coisa Hoje do a gente sabe que ele é vitimismo. mágico, mas lá atrás a gente não sabia, não. Não, lá atrás era na parte do surto. Cada vez que a gente descobria, enfim, mais a gente entrava nisso. E aí, eu já tinha acabado esse relacionamento fazia o quê? 4 anos, mas ainda tinha muito trauma, né? Tinha passado por muita coisa. E só o Ho'oponopono veio para começar a ressignificar e dizer assim, não foi dali. Foi antes, foi bem antes, foi a forma que você E ele ficou aprendeu. louco do Ho'oponopono, com esse japa-mala na mão, para cima e para baixo, já estava dentro da bolsa. Eu não precisava mais mandar, porque ele começou a ver que o negócio dava certo, tá? E aí, pessoal, trazendo na parte da limpeza, né, dessa questão do Ho'oponopono, e é muito legal frisar aqui que o Ho'oponopono ele serve para isso. A sua essência lá na tribo era para realmente trabalhar o perdão nas pessoas e esse reconhecimento, né, a reconciliação para o reconhecimento. O que a gente via muito aqui no YouTube, o que a gente vê no YouTube é que as pessoas elas fazem uma grande confusão na cabeça das pessoas, em que Ho'oponopono ele traz prosperidade, que Ho'oponopono ele vai magnetizar, Que transforma transformar tudo, que tudo, muda tudo, enfim. que você consegue Que não deixa tudo. de ser verdade, mas o que eu quero deixar claro aqui é que para o processo da lei da atração, o Ho'oponopono te ajuda na lei da vibração. Então, quando você equilibra a tua energia, cura teus traumas, você tende a vibrar numa frequência Mais mais alta. ok, né? Mais alta. Tu se cura, então tu não começa a culpar as pessoas, você não começa a se culpar, você reduz seu processo de ansiedade. Então, a vibração sua começa a se equilibrar e você começa a vibrar naquilo que você quer atrair, magnetizar, Você de começa, dentro para fora, né? você começa a entender que você é o doente, Isso. não são os outros que estão te adoecendo. Eu digo bem isso. Lembra do código onde o Cristo nos fala o seguinte: não é o que entra no homem que mancha o homem, mas é o que sai de dentro dele que o deixa impuro.
E qual foi tua experiência que mais marcou assim com o Ho'oponopono? Foi tantas, Ah, foram não, mas tantas. busca aí. Tem uma que é mais bam, 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 que a gente sempre lembra. Quando eu comecei, a experiência mais forte foi quando eu comecei a fazer para mim. E aí eu dizia assim, eu tenho que começar por mim. Porque depois eu fiz para minha mãe, depois eu fiz para o meu pai, depois eu fiz para meus filhos, depois eu fiz para o dinheiro. Mas a primeira experiência mesmo foi para mim. Quando eu comecei já que é para me limpar, vamos limpar. E comecei a dizer o meu nome, né? E aí, cada conta, eu encontrava, Marcílio, uma Patrícia que eu queria descobrir. E aí eu comecei, gente. Cada conta eu dizia, eu vou dar é, um adjetivo, né? Uhum. Eu vou dar um adjetivo para mim mesmo. E comecei. E aí eu comecei. Me lembro que isso era noite. E eu estava deitada na rede lá em Natal e eu comecei. Patrícia ambiciosa, sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Patrícia orgulhosa, sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Patrícia mostrada, sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Patrícia antipática. E o meu inconsciente foi trazendo as Patrícias que muitas vezes eu não achava que eu era, né? E aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, não tem 108 Patrícias na vida, mas tinha muito mais, porque estava guardado dentro de mim uma Patrícia que muitas vezes eu não aceitava que eu era. Isso foi muito forte. Eu chorava, gente, quando me trazia uma Patrícia, às vezes eu engasgava e dizia, não, eu não sou isso, mas eu dizia, Patrícia, isso. E aí eu chorava, nem me lembro, mas deu muito mais do que 108 Patrícias. Eu estava me lembrando agora quando eu comecei a fazer também, e aí a crença limitante da escassez, né? Do dinheiro. O dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, a gente cresce ouvindo isso. E aí eu comecei a fazer pro dinheiro, como eu disse, né? Meu lado do Financeiro. grupo aqui é para o lado financeiro. Eu faço muito para isso, para testar a lei da Contador, atração, né, né? gente? A minha cabeça funciona com números, Conta gente. dinheiro. Sempre foi assim. Então eu vou fazer sempre esse lado. Então fica aqui que você vai ver mais coisas. Mas eu fiz pro dinheiro, né? E aí, quando falava dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou gato. Gente, quando chegava no eu te amo, eu não conseguia verbalizar com verdade. Porque você não Porque na amava minha dinheiro. cabeça, dinheiro era sujo, dinheiro era problema, escassez, Rico não não vou entra ter no reino dos dinheiro, rico céus. não entra no reino dos céus. Enfim, tudo isso que a gente é colocado durante a vida inteira, né? Eu acho que para o dinheiro foi o marco, para o meu campo sentimental foi o marco. E assim, toda vez que tinha um processo de ansiedade, eu queria entender o sentimento, porque eu sou uma pessoa da autoanálise, eu vivo em autoanálise. Eu nunca fiz terapia convencional, mas eu vivo numa autoanálise. E aí eu fiz Ho'oponopono para entender aquele sentimento que eu tinha. E toda a vida que eu ia, gente, é mágico como ele busca no nosso subconsciente. E é diferente das outras coisas, tipo de oração, de reza, porque a nossa vibração, ela parece que é interna. Então ela vai trazer, o Ho'oponopono ele vai trazendo à tona as imagens, ele vai trazendo, enfim, e quando eu era supervisor financeiro, eu fazia para encontrar soluções para o meu problema de trabalho. Uhum. Isso aqui era sensacional. Gente, eu atingi muita coisa quando eu fazia para os meus problemas, porque eu queria ter E uma aí solução. você começou a entender que o Ho'oponopono traz prosperidade, Prosperidade. sim. Porque não é que ele vai magnetizar, mas ele vai limpar meu Limpar. consciente para com que eu tenha as melhores ideias, né? E ele vai buscar no meu inconsciente aquilo que eu tenho uma resposta, mas eu não sei como acessar. Então, o Ho'oponopono é mágico por isso. E o Mas mágico do Ho'oponopono também, nós estamos aqui contando a vocês toda a tudo, verdade, gente. tá? Ó, a Aqui é gente verdade. aqui é um décimo daquilo que a gente vive de fato com esses despertar da consciência, porque Não tem como você não deixar tem, mais isso aqui. não É uma tem. ferramenta que a gente não para Esse é mais de meu falar. primeiro e esse. E o Ho'oponopono, gente, ele é tão lindo que você faz para as piores pessoas que te causaram os piores traumas. Se prepare, você vai chorar. Se prepare, você vai mergulhar dentro de si. Mas também se prepare que você vai ser curado. Eu acho que você não precisa de uma terapia convencional, ou até mesmo uma terapia holística, né? Ou até mesmo de outros tipos de terapia
para fazer o Ho'oponopono. Não precisa. Porque você mergulha tanto, você vai tanto dentro de si com o Ho'oponopono, chega uma hora que você... Eu fazia muito, né? Eu fazia muito dentro dos ônibus. Então, ó, esse negócio desse tamanho, porra, acho que o povo achava que era um terço, né? E aí eu rezei muito também, muito texto, E né? a A minha vida programação toda. da gente vem da religião católica. Católica. Então, ela, mãe, Eu rezou ficava muito dentro do texto. ônibus, né? E ficava lá. E eu olhava para a janela do ônibus e aí eu começava a chorar do nada. Do nada eu começava a chorar, tem hora que dava. Porque os sentimentos afloram para a pessoa que você está fazendo, ou para a situação que você está fazendo, ou para o momento que você está fazendo, né? Seja o que você quer limpar. Então, olha, só dizer essas 4 palavrinhas, elas estão aqui também, né? Esse aqui, não sei se dá para mostrar aqui. Aqui tem, ó. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, e tem um coração. Então, essas 4 palavras, quando você começa a colocar o nome da pessoa, por exemplo, Marcílio, e a gente diz, Marcílio abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Fazer para ele é fácil, que é meu filho, porque eu amo, mas fazer para o seu inimigo, fazer para que a pessoa, para aquela pessoa que te fez a maior ingratidão na tua vida, fazer para aquela pessoa que te feriu, que lançou para você uma maldição, gente, não tem como você não chorar. Você vai lembrando da pessoa, vai lembrando dos problemas, da dor que ela fez, você começa a chorar do nada, mas não é que você está limpando aquela pessoa, você está limpando a dor que está dentro de você. E falando da questão de magia, que você tocou nesse assunto, gente, não precisa contratar ninguém para fazer magia. Não precisa ir em centro nenhum para fazer magia. Você faz magia com as suas palavras. É o poder da palavra, sabe? O poder da palavra. A palavra tem poder. E aqui é o poder do amor, né? Então, quando uma mãe ela deseja o mal para um filho, quando uma pessoa que tem uma ligação energética deseja o mal para você, aquilo é instalado no teu subconsciente e é isso. Não é nada de poder magia, vou fazer um trabalho, não. O trabalho ele acontece quando a gente instala aquilo no nosso subconsciente, né? Isso é muito desmistificado. Até um livro muito bom que eu tô lendo e vou trazer resenha para vocês, que é Mais Esperto que o Diabo, que é isso, é justamente quando a gente instala essa programação, o feitiço foi realizado. E quantas vezes mães, irmãos, parentes, aderentes, amigos verbalizam, instalam em você e você acredita naquilo e morreu. Aquilo já 3 segundos para instalar na tua cabeça, um B.O. E quando nós começamos a fazer o Ho'oponopono, que foi nossa primeira ferramenta mesmo, que começou a dar certo, foi quando nós estávamos no processo justamente da dor. Porque o despertar, nós passamos pelo processo muito doloroso. O processo não é fácil. E o despertar, gente, o processo, quando ela fala que o processo não é fácil, é porque o despertar da consciência, ele vai equalizar todos os pontos da tua vida. Então, se tem um trabalho que você não tá legal, não tá satisfeito, ele vai sair para vir um novo. Se tem um relacionamento que você não tá legal, ele vai sair para vir um certo. Por que isso acontece? E hoje é claro pra gente, porque a vibração, ela muda. Tem que mudar. Ela muda, então a gente começa a vibrar numa frequência diferente das coisas que a gente estava. E qual é a maior frequência, filho? O amor. O amor. Tudo move o amor. O amor incondicional. Então, nós temos que vibrar no amor, mas não é esse amorzinho aí, tudo é amor, Deus é amor, tudo é... Não, é um amor onde você vai viver uma verdade. Então, para viver uma verdade, tem que tirar a mentira. Gente, eu tenho tanto conteúdo pra gente trazer aqui, que vai ser muito legal trazer isso para vocês. Tem gente que tá começando a despertar agora, né? Tem gente que já tá no nível que a gente tá. Tem gente que tá no nível acima, que tá materializando as coisas, enfim. E tirou suas crenças limitantes. Mas o Ho'oponopono é isso. E o nosso intuito aqui não é ensinar como você rezar o Ho'oponopono, falar o Ho'oponopono. Porque isso aí os amiguinhos estão cheios aqui, ó. Cheio aqui. Vai nos amigos aqui, nos colegas que a gente aprendeu. Tem tanta gente famosa, só colocar aí. Tem gente ensinando bota aqui, produção, como nome. fazer. Ho'oponopono. Não é o nosso intuito aqui ensinar você a falar isso, nem fazer japamala, nem mandar você comprar japamala. Sabe aquele certificado da Anvisa? É nóis. Selo de qualidade? É nóis. Entendeu? A gente traz isso porque é algo que acho que ajuda, independente. Aí volta pra religião, né? Enfim, dependendo da religião que você esteja, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Não existe coisa mais linda para dizer para qualquer pessoa ou qualquer situação que você esteja. Eu acho que, enfim, a gente deveria ter aprendido isso na escola. A gente deveria, antes de aprender a rezar as rezas, enfim,
Nós deveríamos aprender o Ho'oponopono pequenininho. E assim, é tão lindo, porque se você for olhar a conotação, né? Se você chegar para alguém e você dizer assim, oi, amado, tudo bom? Sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. A pessoa vai olhar e vai dizer assim, por que você está me pedindo perdão? Por que você está dizendo que me ama? Por que você está pedindo desculpa, né? O que eu acho legal muito. é Você que o pisou no meu papo... pé? Não, mas são 4 palavras que não precisa você entender, são códigos. Foi uma técnica trazida, né, para aquelas pessoas naquela época, mas eu tenho certeza que é um mantra muito quântico, porque tá dando certo. E eu acho legal é que o código, né, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, acho que ele traz a fidelidade da questão da gratidão, do poder da gratidão. Porque hoje todo mundo fala, ai, tem que ser grato a tudo. Ai, gratidão. Ai, gratiluz, blessed. Ai, não tenho paciência. Me desculpe quem é essa vibe, quem é essa vibezinha. Ai, gratidão. Mas por trás tá, taca-lhe pau. Taca-lhe pau, coleguinha. Que vibração que mudou. Não faz sentido, gente. E quando você faz o Ho'oponopono e você entende, e você faz para aquela pessoa que te fez o mal, cão dos infernos. Começa assim. Molesta. Gota serena. Gota serena. Sinto Cava muito, da perdoe, peste. te amo, sou grato. Você começa assim. O sentimento é esse. Filho cão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Gente, chega na metade, você já tá assim. Você já tá no vale de lágrimas. Entendeu? É desse jeito. Porque você entende que, tipo, não é a pessoa. É você. E aí você entende o conceito de gratidão. E aí você entende também, e aí eu já dou spoiler aqui para quem quer prosperar, que gratidão é a chave do universo. E ingratidão é o que move. É muito desafiador. Você contar com mágoa, alguém fala assim, você tem que perdoar. Você tem que perdoar o seu irmão. Você tem que perdoar seu coleguinha. Você tem que perdoar. Só que como? Dá a ferramenta, amorzinho do coração. Aí você Hoje a tem gente uma ferramenta sabe. que não precisa nem sequer você olhar para a pessoa. Não De precisa, longe você já faz. não precisa. Ele nem sabe. Tu faz o Ho'oponopono para a pessoa, daqui a pouco tu olha para ela assim e fala, nossa, como ela é pequena, como isso foi pequeno. Não é porque a gente brigou mesmo. Você começa a falar com a pessoa assim, lembrando que a pessoa não tem culpa. Foi você que permitiu que aquela pessoa fizesse o que ele fez a você. Saia da vítima de merda. A verdade é essa. Deixe de ser ameba. Deixe de ser ameba. Porque quem tá em merda é ameba. Então, saia da vitimazinha de merda, porque é você. O problema tá em você. E a gente fala com propriedade, porque a gente viveu isso. A gente não tá aqui brincando, não. A gente tá aqui trazendo um conteúdo sério e desmistificando muita coisa realmente que o pessoal aqui do próprio YouTube faz. E também a gente deixa você livre, porque nós estamos dizendo aqui porque mudou a nossa vida, se né? Se você quiser seguir, siga. Também se não quiser, beijo um queijo. Paz e luz no seu caminho. Paz e luz no seu caminho. Então foi isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre o Ho'oponopono, como isso mudou nossa vida. E não esquece aqui de deixar teu comentário, se quiser saber mais sobre o Ho'oponopono, sobre nossas experiências. A gente faz outro vídeo, enfim, o importante aqui é todo mundo se ajudar. Deixa teu comentário, não esquece de dar o like aqui. Também não esquece de apertar o sininho, que toda semana tem um vídeo novo de assunto e conteúdo legal. E um cheiro!